Nosso convidado é Tiago Simão. Ele é advogado e deputado estadual e, nesta tarefa legislativa, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Vamos receber o nosso convidado com um carinhoso aplauso. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite. Pessoas tão especiais. Queria agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês. Eu fiz um rápido apanhado da minha vida, começando, obviamente, no começo. Começando com os pais, começando em família. Muito do que nós somos uma geração dos nossos pais. Muito do que nós somos foi plantado no nosso coração, no nosso espírito, pelos nossos pais. Está aqui o meu irmão, Pedro Simão, que recebeu hoje sua carteira de advogado na OAB, e é uma honra muito grande. Pedrinho, tu está aqui nos prestigiando. Então, muito do que nós somos foi plantado pelos nossos pais. Coisas até inconscientes. Coisas são sementes que são lançadas e que vão penetrando no nosso coração. Coisas boas e coisas ruins. Quando eu nasci, o primeiro registro que eu tenho da minha vida é relatado pelo meu pai. Foi no meu nascimento. Eu nasci no dia 30 de outubro de 69, tenho 47 anos, 69. Eu nasci no momento da posse de um general, Médici, tempo da ditadura. Meu pai era, na época, deputado Pedro Simão, líder da oposição. A oposição séria, responsável, pacífica, que lutou pela democracia, mas era o líder da oposição. E diz ele que quando ele tomou posse, no momento que ele estava fazendo o juramento, eu nasci gritando, e ele disse: meu filho nasceu protestando. Então, essa foi, digamos assim, o primeiro registro da minha vida, que se deu muito nesse ambiente político, né? Inicialmente um ambiente de muita luta, muita perseguição. Ditadura não é uma coisa fácil, censura, né? Mas, graças a Deus, nós crescemos numa família com muito amor. E que é o mais importante, né? Minha mãe, que era uma encantadense, uma pessoa maravilhosa. Meu pai, que era um homem que, para muito além da questão do homem público, ético, correto, íntegro, muito além disso, era um homem, não é uma pessoa, um ser humano realmente muito especial, uma pessoa com coração de servo, de fazer o bem, uma pessoa que tinha muito no seu coração o desejo de buscar a Deus, era um católico, e plantaram, principalmente o meu pai, plantou muitas sementes no meu coração, na minha infância, não é? Sementes abençoadas. Eu me lembro bem que na minha infância ele sempre lia, até os meus 6, 7 anos, eu me lembro bem, ele sempre abria a Bíblia e lia todas as Escrituras, lia os trechos, né? Lia
as parábolas, ninguém serve a dois senhores, não é? E a partir da palavra, ele ia inculcando princípios. Isso foi muito importante. Nós tivemos um desvio de percurso, infelizmente. Nós tivemos um acidente em 84 e ali faleceu o meu irmão. Nós éramos 3 irmãos, não é? Faleceu meu irmão Mateus, ele tinha 10 anos, eu tinha 14 e o meu irmão Tomás tinha 12. Né? E passou um pouco depois daquele momento, a minha mãe faleceu também. 84 e 86. Logo depois, o meu pai assume o governo do Estado, que é uma atividade de tempo integral. Tá? Então, realmente, naquele momento, eu e meu irmão ficamos muito sozinhos, num momento muito difícil, muito expostos, né? Meu pai sempre nos dando a máxima atenção, mas governador do Estado, com toda a responsabilidade de governar um Estado, mas almoçando todos os dias conosco, enfim, nos dando o máximo, não é? Mas naquele momento, a partir dessa quebra de estrutura da família, teve um momento que houve um desvio. E nesse desvio, infelizmente, eu acabei caindo por um caminho muito difícil. Inicialmente nas noites, na bebida, no cigarro, depois eventualmente usando drogas, né? Entrando assim durante muitos anos numa noite muito difícil, né? E quando você entra nessa vida noturna, você é uma coisa que vicia, você acaba ficando viciado, né? E se criava como se fosse uma distância. Eu já não, naquele momento, é como se houvesse dentro de nós uma revolta tão grande com tudo aquilo que tivesse acontecido, que nós estivéssemos fazendo um grito de chega, e seguindo o caminho, não é? Esse caminho tão difícil que nós traçamos. E foi durante muitos anos, acho que foi dos meus 18 aos meus 25 anos, que eu fui entrando cada vez mais fundo, que naquele momento já tinha me formado em Direito, tinha conhecido um primo, meu primo, aliás, tinha uma empresa de representação comercial e era representante do grupo Ripasa, que era uma das maiores indústrias de papel e celulose do Brasil. E me convidou para ser seu sócio, com uma outra empresa também de papel e celulose. Então, além de ter os princípios desviados, eu infelizmente ganhava muito dinheiro. Então, ganhando muito dinheiro, sendo filho de uma pessoa muito importante, tendo praticamente tudo à minha disposição, tendo um carro zero, né, tendo tudo, era muito difícil alguém chegar para mim e dizer que eu estava errado. E o que é pior, há um processo muito, muito difícil, que é um processo que vai
embrutecendo o coração da pessoa, vai tornando o coração orgulhoso, soberbo. Depois de ter sido filho de um governador, que tinha tudo nas suas mãos, né? Nós fazíamos festa no tempo que ele era governador e convidávamos a cidade inteira. Isso já fazem mais de 20 anos. Era muito difícil não ser muito orgulhoso, muito soberbo, não aceitar nenhuma palavra de exortação. Durante muitas vezes, eu lembro, Humberto, meu pai tentava falar comigo, né, exortar, isso não era possível. Até que teve um momento onde parecia que não tinha mais nenhuma alternativa. As pessoas já tinham cansado de tentar falar comigo. Não só o meu pai, muitas pessoas. Porque, graças a Deus, eu tinha uma essência boa. Depois de muito tempo, sem nenhum sucesso, Deus mandou uma senhora. E essa senhora, chamada Débora, era uma senhora que era líder do grupo de oração da Assembleia de Deus. E ela estava indo na casa da minha tia para orar pela minha tia. Não tinha nada a ver comigo. Ela estava indo orar pela minha tia. De repente, Deus falou com ela. Foi assim. Nós morávamos lá num prédio em cima da Salem, na Protásio Alves. A minha tia morava na frente da porta do meu pai. E ela estava lá. De repente, Deus falou com ela. E ela começa a orar por mim, sem me conhecer. Você acredita nisso? Ela não me conhecia. E Deus falou com essa senhora. E ela começou a orar por mim, porque sabia a situação que eu estava. Bom, ela tentou falar várias vezes comigo. Se eu não ouvia meu pai, eu ouvia aquela senhora com a saia comprida. Não teve jeito, não. Não teve jeito. Com a Bíblia na mão, com a saia comprida, não ia ter jeito. Não era a saia que nem a tua, Cleusa, era uma bem mais comprida. Aí, o que aconteceu? Aí, meus amigos, vem aquilo que eu quero dizer para vocês. Eu era umas 100 vezes pior do que eu falei. Fiz um resumo bem resumido, tá? Porque o objetivo não é dizer quão mal eu era, o quão deprimente foi a situação que eu fui, mas é mostrar a graça de Deus, é mostrar a vocês como foi que Deus me salvou. Mandou essa senhora na casa da minha tia, orando pela casa dela, pela vida dela, tentou falar comigo, não conseguia falar, recebeu uma palavra de Deus. Deus fala com as pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você fixasse. Deus fala com as pessoas. Deus falou, mostrou, não apenas falou, mostrou dois jovens, e disse assim: ele não está te ouvindo, manda esses jovens que eu vou falar através deles. Isso era em 98. Esses dois jovens, um deles era um jornalista que fazia campanha, olha que coisa, a campanha eleitoral do Antônio Brito. Era um jornalista que estava ligado naquele momento, ele não tinha nenhuma vinculação, mas naquele momento estava. E os dois jovens foram lá. E quando os dois jovens entraram, ali foi diferente.
ali foi diferente. Aqueles 2 jovens entraram na casa da minha tia, junto com aquela senhora, e um deles, frequenta, depois de muitos anos, acabou na casa do Humberto, o Daniel Aguirre e o Mauro, e eles realmente falaram quem era Jesus Cristo. Eu confesso, eu já tinha ouvido muitas coisas, eu lia muitas filosofias, mas da maneira como aqueles jovens pregaram acerca de um Deus, eu nunca tinha ouvido. Eles pregaram com autoridade, com unção, que é uma presença do Espírito Santo, e falaram realmente que Deus queria mudar a minha vida. Explicaram que Deus tinha um propósito para mim. E eu trouxe muitas dúvidas, e eles responderam a todas, o Espiritismo e tal, e tal, e tal, e eles responderam a todas, e particularmente, um daqueles jovens, o Mauro, Deus usou com muita graça, e aquele dia me marcou profundamente, aquele dia Deus falou comigo, aquele dia o Evangelho, a Boa Nova, a mensagem que apresenta Jesus Cristo foi pregada para mim. Mas eu, infelizmente, tinha que passar por um processo. Passou um tempo, eu fui até Garopaba e tinha a casa de um amigo meu, que era uma casa muito bonita, que ficava em cima do morro e tinha uma praia para dentro, na própria casa, né? Uma casa muito grande. E eu estava lá, naquela casa, e teve um dia que eu estava sozinho, e naquele dia foi um dia que marcou minha vida. Aquele dia, desde o encontro com os jovens, eu vinha buscando a Deus. Eu tinha ficado muito inquieto. Aquilo tocou a minha vida. Eu passei a entender que Deus era real. E que Deus queria a minha vida. Era como se Deus estava me caçando, sabe? Tem até um livro, né? Caçadores de Deus, mas é o outro, é o inverso, né? Parecia que Deus estava me querendo, e eu estava buscando a Deus. E nessa casa, nesse fim de semana, era uma Páscoa, aconteceu algo muito especial. Era em 97, aquele evento foi antes, foi em 96, em 97, nessa Páscoa. E naquela Páscoa, eu me lembro que eu estava sozinho pela manhã e tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, uma experiência com Deus. A experiência com Deus é uma coisa única, maravilhosa, indizível. Nós podemos tentar exprimir em palavras, mas é uma experiência, é um êxtase, o batismo no Espírito Santo. E naquele momento eu tive um enchimento, assim, uma experiência muito forte, muito profunda, e realmente fui alcançado por Deus. Tive uma visão, e me vi naquela visão, não é? Pregando a palavra de Deus. Me via com um microfone, né? Pregando a palavra de Deus. Me via, né, eu com o microfone pregando a palavra de Deus. Foi a visão, mas a noite continuou, foi um momento muito intenso com Deus. Aí eu cheguei em casa. Quando eu cheguei na casa do meu pai, na verdade, eu não tinha casa própria naquele tempo, eu abri a Bíblia pela primeira vez.
E abrindo a Bíblia, pela primeira vez, eu fiz uma pergunta: Deus, essa visão que tu me deu é verdade? O cristão gosta de abrir a Bíblia para uma resposta, né? Mas foi minha primeira, né? Eu nunca tinha feito isso. Eu fiz assim, mas era para mim era quase como se fosse a verdade, né? Deus, se isso é verdade, tu me mostra isso aqui, entende? E aí abri uma daquelas Bíblias sagradas, cheia de imagem, né? Muito bonita. Aí abri, que fica no santuário do meu pai, abri a Bíblia e estava Habacuque 2. Escreve a visão sobre tábuas, porque no tempo determinado ela não tardará. E então aquilo foi muito forte, assim. Eu vi que Deus estava falando comigo. Eu vi que Deus queria a minha vida. Eu vi que Deus tinha um outro projeto que não era aquele que eu estava vivendo. Houve um desvio, como eu tinha comentado. Um desvio, não é? Eu me lembro que o meu pai, naquele período das festas e tal, ele se ressentia muito. Meu filho, vem aqui, fica comigo aqui no meu gabinete. Eu sou governador do estado, fica aqui do meu lado. Eu era um pivete também, tinha... Pivete também não precisa, né? Eu devia ter uns 17 anos, entendeu? Claro que era difícil, mas tanto da parte dele quanto da minha, né? Mas houve um desvio. E naquele momento eu estava entendendo que Deus tinha um propósito de restaurar, não só restaurar o que foi perdido, mas Ele tinha algo novo para a minha vida. Bom, eu saí dali e, como um sujeito realmente, um sujeito muito disciplinado, obediente e sensato que eu era naquele tempo, em uma semana eu já estava na noite de novo, né? Apesar de toda aquela experiência, de todo aquele processo, né? Uma coisa realmente muito bonita, tem um outro provérbio que diz que como é que é? A porca volta para o pastor. A porca lavada volta ao seu próprio vômito, né? Dando a entender que se você, enquanto o coração não se converter, entendeu? Não adianta querer. E o que acontece? Passou um mês, eu voltei para a noite, né? Voltei a ter a velha vida, voltei a ter eu queria Deus, mas não queria largar de nada. Eu estava querendo servir a dois senhores, né? E Deus tem uma paciência enorme conosco e deixa-nos passar por processos, né? Processos difíceis, mas sem os quais nós não conseguiríamos a humildade necessária para nos entregar a Ele. A humildade necessária. O nosso coração é muito autossuficiente, muito orgulhoso, né? E eu não viria. Mas aí aconteceu algo muito difícil. Eu nunca tinha passado por isso e enfrentei uma forte depressão. E a depressão, quando é orgânica mesmo, ela deixa você completamente sem sentido de vida. Te deixa quase que um farrapo humano. Você fica... você perde a dignidade.
uma coisa muito triste, né? Depressão. E eu, né, que era o hiperativo, estava sempre aproveitando, fazendo, e quando eu vi, eu comecei a entrar num ciclo depressivo, e deprimido, e não, era um terror, porque tu mal conseguia dormir, 6 da manhã em ponto, tu estava acordado, e uma opressão, assim, uma coisa realmente espiritual, assim, não é apenas orgânica, assim, fisiológica, é uma coisa demoníaca mesmo, né? Porque o diabo, ele quer destruir a nossa vida. E teve no passado várias situações de quase morte, né? Que eu não contei aqui para vocês, como um acidente que nós tivemos 2 acidentes, né? Que foram muito graves. Foram 2 acidentes, um com meu irmão, que ele faleceu, nós estávamos no carro, mas foram situações difíceis, né? E nessa depressão, teve um processo que eu pude sentir, eu pude sentir realmente que Deus estava querendo me humilhar. Não sei se alguém já passou por isso na vida alguma vez. Assim, alguém sofreu uma humilhação e ter consciência de que isso é necessário, e mais ainda, saber que Deus permite isso para que a gente possa realmente aprender a humildade, aprender a crescer, né? E no meu caso foi muito importante. Teve várias situações assim muito fortes, muito nítidas, que eu via Deus falando comigo. Vou contar uma situação só. Tinha um rapaz, que era um rapaz, ele era normal, queridão, uma pessoa muito de uma família legal, era também maluco, assim, da nossa turma, só que ele era um pouquinho menos acelerado, assim, um pouquinho, digamos que tivesse um pouquinho mais, não vou dizer atrasado, porque ele não era, mas volta e meia a gente brincava que ele era meio lesmão, assim, sabe? E eu particularmente amava, assim, humilhar muito ele, assim, sabe? Em qualquer oportunidade, assim, a gente pegar e, sabe? Pois é, naquele momento, a depressão, ela vai lentificando o teu sistema nervoso. Você vai ficando cada vez mais tardo para compreender as questões que vão sendo colocadas, as questões simples. Eu cheguei no momento que eu demorava um pouquinho mais para processar. E teve situações que eu estava numa roda, se contava uma piada, todo mundo ria, e eu não tinha entendido ainda. E o lesbão me explicava. E o lesbão explicava para mim, cara, e aí Deus falava assim comigo, tu te lembra o que tu fazia com ele? Lembra? Né? Tá bom, então nunca mais faz isso com ninguém, pelo contrário, abençoa as pessoas e tal, né? Então foi um processo muito, muito didático, assim, onde eu pude ver que realmente o Senhor estava. E olha, pessoal, foi muito difícil, né? A depressão, olha, chega a passar a ideia de se matar, é um negócio muito forte, né? É muito sério, foi uma luta assim que não tem como descrever, né, o que é esse negócio. É muito importante, em primeiro lugar, buscar a igreja, né, porque antes de tudo, e buscar auxílio, certamente auxílio médico. E eu passei, foram uns 4, 5, 6 meses, assim, e eu durante um bom tempo, eu clamava muito, assim, dizendo, Deus, me salva disso aqui, que eu vou te servir, a minha vida vai ser tua, me salva, que a minha vida vai ser tua. E um belo dia eu acordei, e não tinha mais nada. Que bênção. Tinha que comemorar, né? Não, só um pouquinho. Eu queria fazer uma... Eu entendo, acho que as palmas são realmente pelo que Deus fez, né? Mas quando eu falei comemorar, infelizmente,
Infelizmente não foi da maneira correta. Passou mais um mês, eu levei os amigos no Dado Beer lá da Nilo, né? Pra gente tomar um whiskyzinho, entendeu? Então eu fui comemorar com os amigos, né? Mas sem maldade. Sem maldade, sem droga, sem nada. Só a gente sentar na mesa e tomar um whisky pra... Mas, na verdade, Deus já tinha me dito que eu deveria procurar a igreja. Ele já tinha me dito claramente o que eu deveria fazer. O que era o arrependimento, o que era os passos que eu deveria dar, eu já sabia. Deus já tinha. Eu vou, então, assim, contar rapidamente, né? Eu tive em 97, na Páscoa, essa experiência muito forte com Deus, desobedeci o Senhor, tive essa situação forte com a depressão, me comprometi a realmente me converter, não fiz isso, e depois aconteceu uma outra coisa. O último passo que eu tive, até realmente eu desisti daquela velha condição que eu tinha, aconteceu na Páscoa, de novo na Páscoa de 98. Eu tinha voltado ao velho esquema, saindo à noite, e aí uma Páscoa, pela primeira vez na vida, eu não fui. Nós íamos sempre para Garopaba, para Ferrugem, sempre íamos para lá. Eu resolvi não ir, fiquei aqui, fui para a noite, né? E aí acabei aquela sexta-feira santa de Páscoa, né? Às 5 da manhã, a gente resolveu buscar mais uma buchinha de cocaína ali na Vila Cachorro Sentado, ali na Ipiranga. E ali aconteceu uma coisa muito interessante. Ali aconteceu que chegou a polícia. Ali chegou a polícia, né? E realmente levaram a gente e tal. E aconteceu uma coisa muito difícil ali. Aconteceu que tinha uma situação política que acabou com que aquele fato, que poderia ter sido tranquilamente minimizado, saísse no jornal. Então, passou uma segunda etapa. Ou seja, mais uma profunda humilhação, depois dessa primeira, não é? Mais uma segunda fase, uma humilhação profunda, né? Isso faz mais de 20 anos, onde, infelizmente, eu fui lá na Cachorro Sentado às 5 da manhã, fui preso com uma bucha, né? Cocaína, coitado do meu pai, né? Ficou louco da vida. Louco não, ele é um santo, assim, não falou nada, assim, é uma pessoa maravilhosa. Uma das poucas pessoas que só me abençoou foi ele, o que mostra realmente o amor, né? Muitas pessoas, mas o que tu foi fazer e tal, e a única pessoa, eu me lembro bem, assim, que não falou nada, assim, meu filho, não te preocupa, tal. Obviamente, em outros momentos, ele já tinha falado sobre... Bom, quando terminou isso aí, eu disse assim, não tem mais jeito, Deus. Aí, naturalmente, procurei a igreja, tá? E naquele momento, eu me lembro muito bem
que a comunidade era como se fosse uma família. Era um ambiente maravilhoso, assim, as pessoas cheias de amor, né? E eu já sabia, Deus já tinha falado no meu coração. Então fui lá, as pessoas pregaram o Evangelho, não é? O arrependimento verdadeiro, ou seja, eu realmente decidi entregar a minha vida a Cristo, de todo o meu coração. Naquele momento, eu entrei no corpo, na família, não é? Foi algo maravilhoso. O amor que nós sentimos, assim, da parte dos irmãos, não é? Algo inigualável. Todos os vícios, eu recebi a cura do Senhor, a libertação, imediatamente. Todos, há 21 anos, né? E Deus começa então a restaurar o seu propósito. E primeiro, naquele momento, ele me redireciona para Taquari. Eu passo a montar uma empresa que é uma distribuidora de produtos químicos, uma distribuidora da Braskem na área de soda cáustica, uma empresa muito importante, que é uma das principais distribuidoras do Brasil. Morei durante 6 anos em Taquari. Depois venho para Porto Alegre, não é? E conheço aquela senhora linda que está aqui na mesa, né? E realmente, assim, tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer realmente uma mulher de Deus, uma pessoa que, não só pelo fato de crescer numa família cristã, mas por ser alguém realmente consagrada a Deus, alguém que tem uma intimidade com Deus e tem sido uma expressão de bênção muito profunda na minha vida, né? Depois da nossa conversão, a nossa decisão mais importante é o casamento, não é? A decisão mais importante da nossa vida é a decisão por Cristo. Essa é a decisão mais importante. E a segunda decisão mais importante da nossa vida é o nosso casamento, não é? Porque a família é um projeto de Deus. E nesse tempo, Deus inicia Ele começa a desenvolver na nossa vida o caráter de Cristo. Porque na conversão nós ganhamos o coração de Cristo, o Espírito Santo. Mas o caráter de Cristo é uma vida inteira que Deus vai forjando. E dentro da igreja nós temos essa oportunidade maravilhosa de poder aprender realmente a servir Jesus. E esses meus primeiros anos na igreja foram maravilhosos, porque lá a gente aprende a servir. A gente aprende, sim, a igreja tem ministérios em todas as áreas, não é? Na área social, nós participamos de muita frente de alimentação, de recuperação de drogados, de várias situações. Mas principalmente, irmãos, o ministério mais importante, que é o ministério da pregação da palavra de Deus. Então, eu queria dizer para vocês, para terminar, tá? Que além da Miriam, eu tenho uma outra pessoa maravilhosa, que é a Isabela, minha filha de 5 anos, que foi um presente maravilhoso que Deus nos deu. Que nós oramos muito, inclusive, muitos anos, né, até
até que o Senhor nos desse ela. Oramos bastante tempo, e quando nós tivemos a Isabela, nós tivemos a dimensão do significado da paternidade de Deus, que é algo mais profundo ainda do que esse encontro com Cristo, Jesus Cristo, né? Ou seja, quando eu me encontrei com Jesus Cristo, eu que vinha naquela situação difícil, né? Com todos aqueles atributos que eu descrevi para vocês, e quando eu vi Jesus morreu na cruz por mim. É algo muito simples assim. Jesus morreu na cruz por mim. Ele morreu pelos meus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O encontro com Jesus é o encontro com a salvação, com o Filho de Deus, que não é uma religião. Não é uma religião, é um Deus vivo, que nos ama e que quer mudar a nossa vida, a de todos aqui. Quer mudar a nossa vida, pode mudar a nossa vida. Então esse encontro com Cristo, que não é um único momento, mas é um processo. Eu descrevi desde a primeira vez que aqueles 2 jovens foram na minha casa, até o momento do meu batismo, que foi em 15 de novembro, dia da proclamação da República, hein? Só data bala, né? Dia 15 de novembro de 98, me lembro bem, era dia de eleição, naquele tempo. Eu desci as águas, e naquele momento acontece uma coisa tremenda. A Bíblia diz que o velho homem, ele se desfaz, ele fica. O velho homem, ele fica. E nasce uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, essa experiência onde você encontra ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, Filho de Deus, ela vai transformar a tua vida. Aliás, o mundo se divide entre antes e depois de Cristo. A tua vida vai ser assim também. Só que essa experiência com Cristo que aconteceu na minha vida, esse processo que eu relatei para vocês, que foi 2 anos, ele chega num outro momento, e principalmente quando nós somos pais, não é? Quando a gente tem a experiência da paternidade, a gente brinca na igreja que o cara sobe uma divisão quando é pai. Quando casa, sobe uma, e quando é pai, sobe outra. Não sei se é verdade, pastor. Lá em 1 João tem uma coisa assim, né? Jovens, filhinhos, jovens pais. Mas a gente, com a questão da paternidade, assim, a nossa experiência, não que dependa disso, absolutamente, é independente. Mas assim, essa dimensão da paternidade de Deus sobre a nossa vida. Bom, aí vem o seguinte: você não tem apenas um Salvador, você ganha um Pai.
aí é diferente. Porque Deus é o Pai. Deus é o Pai. E muitas vezes a gente vive sem a dimensão do que é esse cuidado maravilhoso que Deus Pai tem pela nossa vida. A ponto de Jesus dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Cuidado de Deus com a vida, né? com cada detalhe da nossa vida, é algo maravilhoso. Isso eu pude ver com a minha filha, né? E com ela eu vejo também que essa questão da família, ela é um projeto de Deus. Hoje eu tenho muito claro que, por mais importante que eu tenha a minha função, que seja a minha função como deputado, ou como, por exemplo, como filho, né, eu tenho uma noção enorme do significado de honrar meu pai. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Honrar o pai. Isso é muito importante. Mas principalmente uma noção muito profunda do significado do projeto de Deus como família. Isso é algo sublime, é algo tremendo, é algo que tem um poder impactante, porque hoje parece que o maior alvo que existe das trevas hoje é contra a família. Então eu tenho muita clareza, né, do meu papel, do meu sacerdócio e da minha função como marido e como pai, que são as minhas funções mais importantes aqui na terra, né? Então, esse processo, né, que é muito importante, e aí vem, por fim, a minha vocação pública, que eu já falei, né? Além de ser filho, além de ser pai, ser filho, tem uma função que é ser irmão também, né? Que é uma função muito importante e que nós devemos assumir esse compromisso. E temos a nossa vocação pública. E, graças a Deus, eu tenho também na figura do meu pai alguém que sempre foi um servo. Sempre, a vida inteira. Foi um homem que Deus chamou para servir a nação, para servir o Estado, com integridade, com retidão, não é? Cumprindo realmente o chamado dele, né? Teve uma vida irrepreensível. Então eu pude ter um exemplo, porque não tem nada mais importante do que um exemplo, né? O nosso legado, o legado que nós recebemos dos nossos pais, mais do que o legado, digamos assim, exterior, e o impacto que ele causa no mundo e na sociedade, é o exemplo no nosso coração, aquilo que foi plantado dentro de nós. Mas eu confesso que não foi por causa disso. Isso certamente influenciou, mas não foi em função disso que eu entrei para a atividade pública. Na verdade, eu passei por um crivo de muita oração. Passei por um crivo de muita oração e, na verdade, eu relutei muito. Eu senti que Deus estava me chamando e eu não queria nada com isso, porque eu sabia que era muito problema. E durante 2012, essa inquietação começou a subir. Então eu comecei a orar. E Deus começou a falar comigo, positivamente.
começou a falar comigo. Eu realmente resistindo muito, mas orando. E o Senhor me trouxe através de 3 pessoas que não sabiam dessa realidade, me trouxe palavra. A última delas foi num retiro lá da nossa comunidade, onde eu recebi 2 palavras de confirmação, sem pedir, pedindo para Deus apenas, e pedi ao Senhor: Senhor, se tu queres, eu tinha orado 1 ano, com muito jejum, e Deus falando comigo. E num retiro lá no SEST Senat, nós tivemos um outro encontro, e eu até, digamos assim, pela história política do meu pai, não precisaria muita coisa para entrar. Era simples entrar. Mas entrar sem Deus, esse negócio é suicídio, né? Entrar sem Deus na política E nesse retiro, então, eu recebi a 3ª palavra, onde ficou claro, né? Veio uma irmã e disse assim: olha, Deus está me dizendo que Ele quer isso e isso. Bom, depois eu obedeci ao Senhor, né? E acho que foi colocado um pouquinho da nossa trajetória, e não é o caso aqui, né? Mas eu fico muito feliz em poder servir o Senhor, em ter muita noção da responsabilidade do que representa um chamado de Deus para servir na área pública, especificamente no campo político, num momento tão difícil como o nosso país atravessa, né? Então, assim, existe uma exigência enorme de integridade, de comportamentos absolutamente corretos e muito mais que isso. Isso é pré-requisito. Na verdade, a gente precisa de muita sabedoria de Deus, de muita unção, né? A gente vive tempos muito difíceis. Não é uma pessoa que vai lá e vai mudar. É muito assim, algo que vai nascer da igreja. Não é muito complicado colocar a nossa esperança numa estrutura humana, num movimento humano, num governo humano, entende? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quem vem exercendo realmente uma dominação sobre essas estruturas humanas é um outro campo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, contra as potestades, né? Mas eu queria terminar então, assim, eu não devia estar aqui. Não devia estar aqui. Eu, certamente, se não fosse o Senhor, eu já teria morrido há muito tempo. Eu não poderia estar aqui se não fosse o Senhor. E a gente muitas vezes não tem nem noção de quantos foram os livramentos que nós tivemos na nossa vida sem a nossa consciência. Mas eu tenho consciência, né? Olha, eu estou aqui porque Deus me livrou, né? E tem um caso que eu conto muito, assim, que nem todo mundo é tão ruim como eu, né? Foi tão ruim como eu, tem uns que são melhorzinhos, são piorzinhos, né? Mas tem um caso muito interessante de um condutor de navio negreiro. Ele era um homem que conduzia os escravos da África para a Inglaterra. E ele era um homem muito cruel. E naquele momento, as pessoas estavam no barco e elas remavam até morrer. Não tinha, quando entrou ali no barco negreiro, ela remava até morrer. Se cansava, jogava no mar. Então, era uma crueldade impressionante. E esse cara, que comandava o navio negreiro, um dia foi alcançado
pela palavra de Deus. E ele, depois de conhecer que o próprio Jesus tinha morrido na cruz por ele, ele não conseguia acreditar como que um homem tão miserável quanto ele pudesse ser salvo por Jesus. E esse comandante do barco navio negreiro, ele compôs um dos hinos mais lindos da história da igreja cristã, se não me engano, o hino mais cantado de todos, que é o Amazing Grace. Maravilhosa graça. Aquele homem não acreditava que o amor de Deus pudesse alcançar alguém como ele. Quero dizer, irmãos, que essa noite, né, é uma noite muito especial. Uma noite que a gente pode compartilhar um pouquinho do nosso testemunho. Mas eu quero que você fique com o teu coração muito atento, porque eu tenho certeza que Deus quer falar contigo também. Obrigado.